nós vamos para a segunda parte, né, e final, do nosso estudo sobre Israel e a interpretação bíblica, né? Atos 8, 26 a 35, tem a célebre frase, né, que é uma pergunta: entendes tu o que lês? E daí nós temos todo um tratado, né, de como ler as Sagradas Escrituras e entendê-la de acordo com a revelação bíblica que nós temos. E estamos trabalhando aí a questão da hermenêutica, né? A interpretação dos sentidos das palavras, a interpretação dos textos sagrados, que é a arte de interpretar leis também. Então, é sobre isso que nós vamos falar, mas agora a segunda e última parte, né? E nesse assunto nós vamos tratar aqueles que ficaram mais famosos, métodos de interpretação bíblica, né? Nós vamos falar um pouco da história, a primeira parte é a história, e depois nós vamos ver a questão da profecia, né? A interpretação da profecia, olhando para Israel e vendo como a gente deve interpretar a palavra de Deus. A Bíblia diz que nós não devemos ir além daquilo que está escrito. Isso aí já é um princípio básico para a prática saudável, da boa hermenêutica, né? A Bíblia também diz que nós devemos comparar escrituras com escrituras, né? E assim, então, a gente vai chegar no significado, né, de cada passagem, de cada livro, na verdade, de cada versículo das Sagradas Escrituras, tá bom? Então, nós vamos ver aí um pouquinho, né? Eu coloquei aqui mais a título de provocação, né? Método alegórico versus método literal, né? Mas nós vamos falar um pouco agora da história. Então, vamos começar com a história do método alegórico, né? É um método baseado lá na parábola que é contada, melhor dizendo, na alegoria, perdão, de Gálatas, capítulo 4, dos dois montes, o Monte Sinai e o Monte Sião, da serva, né, escrava, da livre. Então, com esse contraste aí de Agar e Sara e as aplicações do Rabi Shaul, né, o Rabino Paulo, né, o apóstolo Paulo, fazendo o seu comentário ali na epístola aos Gálatas, tá certo? Então, vamos ver aqui uma definição, né, do método alegórico e a ênfase, e depois nós vamos um pouquinho mais para a história. Definição do método alegórico: aquele que interpreta a profecia bíblica sem considerar como primordial o significado literal e primário das palavras usadas pelo escritor sagrado, nem também o seu valor histórico e gramatical. E a ênfase, então, é sempre colocada no sentido mais espiritual e mais profundo, né? Talvez alguém possa perguntar assim, mas será que não está parecendo aí com a Kabbalah? Exatamente, com a Kabbalah, né? Independente da pronúncia, como você conhece a pronúncia, Kabbalah ou Kabbalah, segundo, né, alguns judeus conhecedores, né, da língua, eles dizem que o todavá, tanto faz você falar de um jeito ou de outro jeito, a ideia é a mesma e não muda o sentido, né, o significado da palavra. Então, Kabbalah ou Kabbalah, que tem esse propósito, né, de fazer uma interpretação mais mística das Sagradas Escrituras. Será que a Kabbalah não bebeu dessa fonte? Sim, não só bebeu nessa fonte, como também, né, um método alegórico bebeu na fonte mística de interpretação da Torá, Tanakh, né, e também da Brit Hadashah, né, falando aí da primeira e da segunda aliança, né, do Antigo e Novo Testamento, como é conhecido no Ocidente, né? Então, claro, há uma comunicação, né, de pensamento entre essas culturas. Não podemos ignorar a influência grega no meio judaico e também não podemos desconsiderar a influência judaica no meio grego. E não podemos esquecer, né, que nós temos pensadores de origem judaica, mas pensadores lá do pensamento grego de origem judaica, como Filo, né, também era um judeu filósofo lá em Alexandria, e assim, né, todo o seu desenvolvimento em relação ao Tanai, todo o seu pensamento filosófico, essa convergência do pensamento filosófico grego e a revelação bíblica judaica, né? Não podemos esquecer de Maimônides, né, que foi um grande legislador, rabino, médico, físico, matemático, mas também que tinha uma linha aristotélica, né, filosófica, e outros pensadores judeus, claro, seguindo aí uma ordem cronológica de tempo, e que acabam trabalhando aí com essa ferramenta da hermenêutica e os métodos de interpretação, tá bom?
Então é assim mais a título de conhecimento. Bem, quando a gente então fala do método alegórico, agora já dei essa definição, a ênfase do método, vamos para a questão realmente cronológica, histórica, como nós conhecemos e podemos assim trazer datas e marcar então quando que um ou outro, né, começa a ter mais aceitação no meio acadêmico, sobretudo, tá bom? Então vamos lá. Então vamos começar com a história do método alegórico, né? Vamos lá. Foi na escola catéquica, né, de catecismo, né, de Alexandria, podemos colocar assim, que surgiu a maior escola de exegese cristã. Seu objetivo foi unir filosofia e revelação e, assim, usar as joias emprestadas do Egito para adornar o santuário de Deus. Eu vou ser sincero para vocês, nem sempre isto é possível, mas a Bíblia não tem medo de conversar com nenhuma arte, ciência, né, e conhecimento, pois nós sabemos que a Bíblia é supracultural, ela está acima da cultura dos povos, mas ela dialoga assim com as culturas, pois ela é uma revelação de Deus aos homens. Né? Então, é claro que a Bíblia está ligada com a questão da cultura, dos usos e costumes dos povos, né? Sobretudo do povo de Israel, ali da região, né, do Oriente Médio, sobretudo ali na região de, como nós conhecemos biblicamente, Canaã, ali no Oriente Médio próximo, tá bom? Bem, foi nessa escola que Orígenes desenvolveu o método alegórico. Então percebam, a escola ela já tinha uma fama antes de Orígenes, né, de grandes exegetas, né, aqueles que aplicam as regras da hermenêutica. Então é ali que o Orígenes vai, né, desenvolver o seu método alegórico, aplicando as escrituras no terceiro século da era cristã, tá bom? Então, não podemos desconsiderar que no terceiro século é que esse método é apresentado de forma sistemática. Não estou dizendo que ele não existia antes, mas de forma sistemática, foi apresentado por Orígenes, tá bom? De uma forma mais elaborada, tá certo? Pegando umas questões aqui, outras ali, e formando então o seu método de interpretação das Sagradas Escrituras. Não podemos esquecer esse detalhe também. Bem, o que eu posso dizer sobre esse método de interpretação de origem? Que ele está baseado em um sentido tríplice. Então, ele vai desenvolver a sua análise do texto bíblico nesses três sentidos, né, em camadas em que, segundo ele, vai se aprofundando na interpretação bíblica. O primeiro sentido é o que ele chamou de sentido somático, ou seja, literal ou histórico, fornecido diretamente pelas palavras que serviam apenas de véu para uma ideia superior. Aí é que está, né, a falha dele. Quando ele vem, né, dizendo que o sentido somático é o primeiro, e de fato né, ele está coberto de razão. Mas quando ele diz que era um véu, né, sobre a ideia que estava ali oculta ou escondida, aí a coisa começa a complicar. Mas esse foi o pensamento de origem, e ainda temos essa escola nos dias de hoje da interpretação bíblica. Bom, aí ele vai partir então para o segundo sentido. E aí eu quero compartilhar com vocês o segundo sentido, é o psíquico, né? Ou moral, que dava vida ao primeiro e servia de edificação geral. Então, ele está tratando o texto como ele é, né? Literal, analisando a questão sintática, análise gramatical e assim por diante, né? E aí então ele vem, olha, mas também tem uma lição moral aí, né? Ora, quando o texto diz, né, não matarás, não adulterarás, não roubarás, já está implícita, não é verdade? Né? A questão moral, mas ele diz, não, tem uma coisa além aí, mais focada para a questão da moral. Então, tudo bem, né? Tem textos que são realmente trazem princípios, né, morais, mas você já entende na primeira leitura do texto, como essa citação que eu fiz. Mas tudo bem. Aí nós temos também o terceiro sentido, né, que ele dá, que é o pneumático, né, pneuma de espírito, né,
significado primário vento e também uma referência ao espírito. Então, quando os gregos querem se referir ao espírito, né, eles falam pneuma, né, ao espírito do homem. Então, nós temos aí a palavra pneuma do grego, tá bom? Mas aqui já é o sentido místico, né, e o místico e ideal, né, para os que se encontravam no estágio mais avançado de conhecimento filosófico. Então, aqui ele já está dizendo que só alguns iniciados, pessoas muito mais elevadas filosoficamente, e é que vão entender certas passagens da Bíblia que as outras pessoas, né, que não têm, né, essa iniciação, esse preparo, esse treinamento, não vão entender o que a Bíblia está dizendo. Aí é um problema, porque Deus está falando uma linguagem humana justamente para que o homem, o ser humano, consiga entender. Não estamos ignorando que não haja textos na Bíblia de difícil interpretação, como o apóstolo Pedro se referiu a alguns dos textos do apóstolo Paulo. Mas eles não quer dizer que eles não podem ser compreendidos, né? Eles são compreendidos, não quer dizer que também seja tão fácil assim, pois você vai precisar ter realmente uma capacidade intelectual para poder entendê-los melhor, né? É claro, nós estamos falando também de revelação, e quando se trata de revelação, tem coisas das quais Deus, né, diz que não estão reveladas ao homem. Eu quero então compartilhar com vocês aquele texto clássico de Deuteronômio 29, que vale a pena uma lembrança do que Moisés vai dizer aqui, né, através da inspiração do Espírito Santo, em Deuteronômio 29. É dito assim: as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus, porém as reveladas nos pertencem a nós e a nossos filhos para sempre, para que cumpramos todas as palavras desta lei. Então perceba que há realmente coisas das quais Deus não revelou e coisas das quais Deus revelou, mas que nós não entendemos na sua completude, pois não somos capazes ainda, né, até a glorificação do nosso corpo, e assim teremos, assim como ele é, nós seremos, como diz, né, o Novo Testamento. E aí nós entenderemos muitas coisas, né? Mas até lá, de fato, algumas coisas não são tão claras para a gente. E é claro, quando a gente pensa numa capacidade de conhecimento filosófico, nós estamos vendo aí, trabalhando a questão da lógica, né, a questão aí de outras disciplinas que envolvem o domínio para a gente entender com mais clareza certas passagens da Bíblia, como, por exemplo, as línguas originais, né, do grego, do hebraico, o aramaico e assim por diante. Porém, essa fala dele, né, que essa parte mística ou ideal não é para todos, e tem ali uma linguagem, né, oculta, isso acaba realmente trazendo para a gente uma ambiguidade de qualquer texto bíblico, porque como identificar qual passagem tem ali algo místico, escondido que deve ser encontrado? É complicado isso, mas está aí a fala da escola, né, da história, da origem do método alegórico, tá bom? Então era isso que eu queria compartilhar com vocês, é claro, resumidamente, mas vocês podem encontrar esse material em livros de interpretação bíblica, tratando a história da interpretação, e aí tem mais informações que vão acrescentar à sua vida também, tá bom? Então, essa era a parte que eu queria apresentar sobre a história do método alegórico, né, que vai crescer então no terceiro século e que vai perdurar até os dias de hoje. E agora, vamos falar sobre o método literal das Sagradas Escrituras. Vamos lá. Então, definição do método literal é aquele que dá a cada palavra o significado básico exato que se lhe dá no seu uso normal, ordinário, costumeiro, né? Quando se escreve, fala e pensa. Porque imagina você escrevendo algo e querendo dizer outra coisa. Né? É meio complicado isso. Fica difícil de entender isso. Então, o método literal, ele tem aí a sua abrangência maior, a sua proposta de fato é entender as palavras como elas são, né? A linguagem como ela foi desenvolvida na época, como foi dada na época. É claro que a gente deve considerar a questão dos costumes, da cultura, né?
que existiam na época bíblica, quando as Sagradas Escrituras foram escritas, né? O cânon também foi fechado, e que é diferente da nossa cultura em muitos aspectos, né? É diferente da nossa cultura e dos nossos costumes, tá bom? Porém, se a gente quer que uma obra permaneça, né, e que valha para outras gerações, é bom a gente escrever numa linguagem clara, objetiva, né, que outras pessoas possam entender, não de forma codificada, cheia de enigmas, tá bom? Então essa é a ideia aqui do método literal, algo que as pessoas possam entender com o passar do tempo. E graças a Deus que a Bíblia, né, é assim. Se nós aplicarmos esse método, nós vamos entendê-la, né? Bem, a história do método literal. O método literal começou na Bíblia com a Bíblia, né? Não é diferente. Quando Judá voltou, Esdras teve que começar a ler e expor, né? E a palavra hermenêutica aparece aí no texto grego, né? Do Tanar, do Antigo Testamento, aparece a palavra hermenêutica, né? Hermeneia, que é a ideia de explicar, né, o significado do texto. Então, era lido em hebraico, né, a língua das Sagradas Escrituras, traduzido para o aramaico, que era a linguagem do povo no dia a dia, da fala, e explicado aquelas passagens em que era necessário um intérprete, né, um comentarista, para fazer a transição, né, do que aquelas palavras em hebraico queriam dizer para o ouvinte que estava ali falando o aramaico, que estava voltando do cativeiro da Babilônia para a terra de Israel, tá certo? E de Esdras a Jesus, o método literal, né, tomou forma, ou seja, os escribas que escreviam começaram a perceber que era essa ideia que era importante saber as histórias para entender os ensinamentos, a legislação para saber o que é uma ordem diretiva de Deus, a lei para que houvesse a obediência. E aí, então, os rabinos que começaram a estudar a literatura bíblica, né? E outra literatura também que fazia parte da formação intelectual e acadêmica, né, da população, do povo, daqueles que desejavam conhecimento bíblico, que precisavam, né, saber a Bíblia para se relacionar com Deus, com o próximo, e assim por diante, né? Então você tem os rabinos surgindo, inclusive no período da Babilônia, ao início das sinagogas. Então, ali para se manter, né, a cultura bíblica judaica, né, as sinagogas se tornou grandes centros de estudos e de legislação, de o que pode, o que não pode, como se deve se comportar em relação a isso, que come, que não come, como, e assim por diante, tá bom? Então aí eles vão aplicar o método literal. Ora, porque se o Senhor está dizendo, né, não roubarás, o que isso quer dizer? Ora, quer dizer que você não pode se apropriar daquilo que não é seu. Tá certo? Então, os rabinos começaram a aplicar o método literal, né, para as Sagradas Escrituras, assim expondo para aqueles que estavam nascendo numa cultura hostil à palavra de Deus, né, e à legislação judaica, que estavam na Babilônia, tá bom? Então isso é importante a gente destacar esse contexto histórico em que o método literal começa, né, a sobressair nas sinagogas, nos centros de estudo, nos centros acadêmicos, para a leitura, interpretação e correta aplicação da lei de Deus para o povo em contextos que eles estivessem na Babilônia ou em Israel, na própria terra de Israel. Bem, avançando aqui, nós podemos dizer também sobre o método literal que no tempo de Jesus, no mundo não existia ainda o método alegórico, como Orígenes vai estabelecer no terceiro século. É claro que já havia uma forma mística de interpretar, já havia uma forma subjetiva de se ler certas passagens, né? Uma leitura mais ambígua, né? uma busca por códigos secretos ali. Isso já existia, mas a sistematização vai vir realmente, de fato, com Orígenes, tá bom? Mas não é o que nós vemos nesse período de Jesus prevalecendo, né, sobre as Sagradas Escrituras, tá bom? Portanto, podemos dizer, o único que se podia usar na época era o literal. Esse sim, de Esdras até Jesus, já havia sido consolidado, ou seja, você tem que dar o real valor às palavras, né, para você entender os pensamentos, as construções, as frases, para você entender os pensamentos ali
de Deus revelado ao homem através dos seus profetas, tá certo? Então, é disso que nós estamos falando aqui, é disso que se trata o método literal. Agora, olha só, o método literal no tempo de Jesus, os escribas, né, que faziam parte, né, na época de Jesus, e fariseus usavam o método literal, né? Todas as interpretações que se faziam na época do Antigo Testamento eram literais, né? Por exemplo, a esperança messiânica dos judeus era literal, não era uma fantasia. Isso é interessante, porque deixa eu ilustrar isso. Hoje, por exemplo, existem grupos, né, da comunidade judaica, grupos religiosos, que acreditam que o Messias não é uma pessoa, não seria uma pessoa, e sim uma era, né, uma época, né, de inclinação social para o bem. Estão entendendo? Então, não seria uma pessoa, né, de carne e osso, né, um homem prometido como os profetas fizeram. Então, eles aplicaram aí a interpretação das profecias messiânicas o método alegórico. Então, o Messias não é uma pessoa, e sim é um movimento de bondade, de coisas boas, justas. Perceba que tem o seu valor moral, como diz Orígenes, mas não é isso que o texto bíblico está dizendo. O Messias de carne e osso, ele vai estabelecer uma era de paz, de harmonia, de justiça e equidade. Então é diferente, né? Então, só para a gente ilustrar aqui em relação à aplicação do método literal para as profecias messiânicas, né? E a aplicação do método alegórico para o mesmo tópico, tá bom? Então, cabe aí destacar esse item importantíssimo, né? Então, se alguém vai interpretar alegoricamente as Sagradas Escrituras, o limite é o céu, né? Mas se você vai interpretar literalmente o que as Sagradas Escrituras dizem, a gente então vai ser direcionado para uma convergência de acordo com o que as Escrituras nos informam, tá bom? Bom, outro tópico que eu quero colocar aqui para vocês é que o método literal e os autores do Novo Testamento, que são, né, no máximo, aí, aproximadamente, quando a gente fala, foram 9 no máximo, né? Claro que tem uma divergência aí, né? Porém, vamos aí aproximadamente, então, colocarmos 9 escritores, né? Pois o autor é um só, é o próprio Ruach HaKodesh, o Espírito Santo, né? Ele que é o autor da Bíblia, ele usa homens, são os escritores, né? A gente fala se referindo aos homens como autores, mas daquilo que eles produzem por eles próprios, né? Mas daquilo que eles produzem inspirados pelo Espírito Santo, eles são escritores e o autor é o próprio Espírito Santo, tá bom? Então, houve entre eles perfeita uniformidade quanto à interpretação do Tanar, do Antigo Testamento. Todos eles usaram o método literal. Então, quando você vê os evangelistas, né, escrevendo sobre Jesus e citando as profecias, né, do Taná, que Jesus estava ali literalmente cumprindo, então eles aplicaram literalmente aquilo. Né? Depois os escritores como Tiago, como Paulo, né, como Judas, vão fazer a mesma coisa. Né? O apóstolo Pedro, né, o apóstolo João, e assim por diante, tá bom? Então é importante a gente destacar esta informação aqui sobre o método literal. Avançando, o método literal depois do Novo Testamento. O método literal surgiu com Esdras, progrediu até Jesus, o Messias, foi usado por ele, pelos apóstolos e pais da igreja. Até Orígenes, os pais, né, estavam usando o método literal. E outros continuaram usando também, né? Só depois disso é que apareceu o método alegórico e tomou força. E aí teve que haver, então, uma reação a esse método, pois ele estava trazendo várias distorções ou várias interpretações conflitantes com aquilo que era a revelação bíblica, com aquilo que nós já encontrávamos nas Sagradas Escrituras, né? Então, aí eu quero destacar alguns dos defensores do método literal. Diodoro de Tarso, que foi o fundador da escola de Antioquia, né? Foi o primeiro a escrever um tratado sobre os métodos de interpretação. Perceba, então, já havia ali uma resposta ao método de Orígenes que estava ganhando corpo e fama entre, né, os acadêmicos, os scholars, né, os eruditos. Né? E o Teodoro de Mopsuestia, que
foi discípulo do Diodoro, né, isso em 350 a 428 Anno Domini, né, ele rechaçou, né, o alegorismo de Orígenes e foi considerado o príncipe dos exegetas antigos, aqueles que aplicaram as regras da hermenêutica para a interpretação do texto bíblico. E agora aqui cabe a gente destacar na reforma, né? Porque o movimento da reforma, né, as cinco solas, né, sola escritura, né, somente as escrituras, é impressionante. Eles vão resgatar esse pensamento dos pais da igreja, né, que combatiam Orígenes, e também dos apóstolos, também de Esdras, Neemias e os grandes rabis da época, né, do Novo Testamento, tá bom? E aí então nós temos o período, a chegada da Reforma, e olha só, os reformadores defenderam um método histórico gramatical. Ora, se eles estavam voltando à Bíblia, eles tinham que saber interpretá-la corretamente. E eles deram, e aqui muito importante, ênfase nas línguas originais. Claro, é muito importante a gente saber os originais, né? Para ver ali o pensamento, a riqueza de como originalmente foram escritos essas verdades eternas que nós temos para os nossos dias, né? E quanto mais nós conhecemos as línguas originais, mais nós reconhecemos o belo trabalho, o importante trabalho dos tradutores da Bíblia, entre eles os reformadores. Ora, eles procuraram então, através de uma tradução, né, como nós chamamos de equivalência formal, eles trouxeram justamente a veracidade, o conteúdo do próprio texto bíblico para as suas línguas, né, de origem. Como, por exemplo, Martinho Lutero traduzindo a Bíblia para o alemão, né? É claro que nós temos as nossas ressalvas com relação a Martinho Lutero e os judeus, com certeza, não dá para apoiá-lo nos absurdos que ele disse e que fez, que cometeu. Isso é uma dívida, né, que ele teve, um pecado que ele cometeu, não há dúvida disso, mas também tem o lado bom, as coisas boas que ele pôde trazer para a igreja, que estava muito afastada das Sagradas Escrituras. Tem uma expressão lá que eu quero ler para vocês, eu acho que vale a pena, quando a gente pensa, né, nessas questões de homens e mulheres de Deus que falharam, né, fragorosamente em algumas áreas, né, dando-nos um escândalo, nós temos que ter essa maturidade do apóstolo Paulo quando ele está falando sobre a ceia do Senhor para a igreja de Corinto, lá em 1 Coríntios 11, 17, ele vai dizer assim, presta atenção, nisto, porém, que eu vou dizer-vos, não vos louvo, porquanto vos ajuntais não para melhor, senão para pior. Olha que interessante. O apóstolo Paulo está dizendo, olha, tem um ponto aqui que vocês estão fracassando. Vocês não estão fazendo como deve. Eu não posso te louvá-los nesse aspecto. Mas em outros aspectos, o apóstolo Paulo estava concordando com eles, louvando-os pela atitude certa e correta deles. É isso que nós temos que saber. Martinho Lutero, na sua relação, no seu fim de carreira de ministério, não te louvo pela sua atitude insensata, imprudente, autoritária em relação aos judeus, mas naquilo que você fez, baseado na Bíblia, dirigido pelo Espírito Santo e não na sua carne, nós reconhecemos o seu trabalho, a sua importância, tá certo? Eu acho que vale a pena, historicamente, fazer esse adendo aqui, nesse aspecto, nesse quesito da história, tá bom? Destacaram a necessidade de conhecimento histórico das épocas e condições do tempo quando o texto foi escrito. Então, nós temos aí, né, reconhecer isso. Também falaram da necessidade da iluminação do Espírito Santo, na interpretação, na produção, na proporção da fé e da referência a Cristo, ao Messias, em toda a Bíblia. Fizeram a Bíblia ser compreendida e aceita pelo povo. Ora, é interessante, né? Você tem acompanhado muitas coisas da arqueologia mostrando vilas em Israel, comprovando o alto índice de pessoas alfabetizadas, né? Isso na época bíblica. Né? Esteve conosco nosso querido irmão Miguel Nikolaevski, que é um grande estudioso
das terras bíblicas e está lá há mais de 20 anos e, de fato, é uma referência, né, nessa área, um conhecedor das escrituras e também das terras bíblicas e dessas questões que nós mencionamos aqui sobre achados arqueológicos. Ele vai dizer, inclusive, sobre isso, de vilas que foram achadas e o alto índice de alfabetização, né? Uma vez que havia uma crítica, imagina que o povo da época de Jesus sabia isso, sabia hebraico, sabia grego, imagina, não. Isso está sendo desmistificado através dos achados. Vilas pequenas com alto índice de pessoas alfabetizadas ali, né? Pela a produção literária, né? Pelos escritos achados, os tabletes, né? De lições feitas ali, né? Na sinagoga, alfabetizando pessoas, né? O Aleph Beit, escrevendo o alfabeto. Então são coisas assim maravilhosas que vêm corroborar essa importância de se levar a Bíblia à língua do povo, né, mas traduzido de forma correta, né, com a equivalência formal das Sagradas Escrituras, para manter aí, né, o mais próximo possível do original, né, as palavras do original, e assim trazendo para o povo justamente esta riqueza que é as Sagradas Escrituras. Bem, quanto à interpretação literal, eu quero dizer o seguinte: do mesmo modo que se interpreta as outras partes da Bíblia literalmente, faça o mesmo com a profecia. E aqui é a parte que muito nos interessa. A Bíblia tem uma lista de profecias, uma lista muito grande delas, algumas cumpridas, outras por cumprir. A Bíblia apresenta muitos exemplos de profecias cumpridas literalmente. Não podemos esquecer disso. Por exemplo, olha só, a harmonia, né, da profecia, né? Lá em 2 Pedro 1, 21, diz assim: porque a profecia nunca foi produzida por vontade de homem algum, mas os homens santos de Deus falaram inspirados pelo Espírito Santo. Ou seja, né, a profecia não é de particular interpretação. Para se interpretar, então, uma profecia, tem que se ter em mente todo o esquema profético da Bíblia. A profecia ela é acumulativa, né? Ela é progressiva, né? Ela vem trazendo informações que vão se somando, que vão se complementando, que vai ampliando, aumentando o leque para a gente ter mais compreensão para o cumprimento daquela profecia ali apresentada nas Sagradas Escrituras. Tá certo? Exemplo, quero dar um exemplo aqui. Não se ensina arrebatamento sem saber como ele se encaixa no esquema profético da Bíblia. Em que ponto do esquema entra o arrebatamento? Qual a relação dele com as partes anterior e posterior do esquema bíblico? Tá bom? Então nós sabemos que vai acontecer o arrebatamento. E onde se encaixa? É só a gente ler a Bíblia e você vai ver aonde se encaixa. Então é muito interessante quando você estiver lendo a Bíblia, e aqui tem uma orientação prática, né? Você tem que perguntar quem está falando, para quem está falando, o que está falando, por que está falando o que está falando, né? Está dizendo, né? Então, nós temos que identificar se na leitura que estamos fazendo, Deus está falando especificamente com Israel, especificamente com a igreja, especificamente com as nações, ou é um ensinamento geral. Por exemplo, se nós pegarmos o livro de Provérbios, né, está falando para quem? Ora, originalmente para os israelitas, mas é uma linguagem que se aplica para as nações, é claro, são princípios, né, são princípios em formas de provérbios, ou seja, são verdades eternas baseadas no caráter imutável de Deus. Isso é uma definição de princípio, ou seja, o que valia lá vale até os dias de hoje. Então percebam que quando lemos provérbios, então, não devemos pensar assim, Deus está falando isso aqui só para Israel. Não. Deus está falando para todos, porque é uma sabedoria revelada ali, né, da experiência de Salomão, dirigida, né, inspirada pelo Espírito Santo. Quando olhamos para os salmos, tem salmos específicos para Israel, tem salmos específicos particulares de Davi. Aí você olha e diz, mas essas questões aqui apresentadas de forma tão linda e poética, tão profunda, em tão poucas palavras, também diz respeito ao mesmo sofrimento humano, que qualquer um pode passar, qualquer um pode ter. Então, perceba a sua aplicabilidade, né? Agora, existe passagem exclusiva para Israel. Quando Deus diz que eles vão entrar na terra, que eles vão conquistar a terra, né?
Ele não está falando isso para uma outra nação, ele está falando para a nação de Israel. Quando Deus diz que vai colocar Israel como cabeça e não como cauda, não está falando para a igreja, está falando para Israel. Né? Esse é um tempo futuro. Né? Mas e quando o Senhor fala diretamente para a igreja? Então, é exclusivo para a igreja, não é para as nações. E quando Deus fala para as nações? Então, opa, diz respeito à minha nação? Isso se aplica à nossa nação? Opa, então, presta atenção. Então, essas perguntas simples mostram para a gente como o método histórico gramatical, né, que é o literal, facilita a nossa compreensão daquilo que Deus está dizendo na sua bendita palavra para mim e para você. Tá bom? Então, eu queria destacar isso com vocês também. E agora, vamos para uma aplicação, uma interpretação prática de tudo isso que nós estamos falando, né? Israel e a interpretação bíblica. Olha só, interpretação com observação da perspectiva da profecia. Exemplo, Isaías 61, de 1 a 11, com Lucas 4, 16, 19. Então, eu quero começar aqui a leitura, Lucas 4, 16 em diante, eu quero fazer a seguinte leitura. Aliás, vou começar aqui no versículo 16 mesmo. E chegando a Nazaré, Jesus, né? Chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou no dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Então, nós não vamos ver aqui, nós vamos ver lá no profeta, que é o profeta Isaías 61, tá bom? O contexto todo é o capítulo 61. Mas olha aqui o que o Senhor Jesus faz. Bem, o que vocês estão vendo aí, né, na imagem ilustrativa, né, aqui eu estou passando o cursor do mouse, é um rolo da Torá. Por que esse rolo da Torá está aqui? Para ilustrar que o livro de Isaías não era um livro como nós temos nesse formato. Era em rolo. Então, olha só que interessante, isso aqui vale a pena destacar. Então, ele recebeu o rolo e naquele dia que ele entrou, a leitura, né, que estava, o rolo de Isaías estava marcado, enrolado para se ler uma porção, né, na sinagoga por semana. Então, a porção que estava marcada para Jesus ler é essa que ele leu. Não é que ele escolheu onde ele ia ler. Não. Ele abriu onde era para ler naquele dia. Isso é muito interessante, né? Então, olha só. A busca do método literal, histórico, gramatical, e aí o histórico entra aí nesses costumes. Se a gente, para entender melhor a Bíblia, temos que entender os costumes judaicos da época bíblica, não é? Isso facilita a nossa compreensão da passagem, do texto bíblico. Então, ele não pegou um livro como nós temos hoje, ele pegou um rolo do profeta Isaías, e ele não desenrolou o rolo para chegar naquela passagem, não. Já estava marcado para ser lido naquele dia, na sinagoga, aquela porção. É o que nós vamos fazer aqui, mas com o nosso formato, né, de livro, como nós temos hoje, tá bom? Então, diz o texto, e foi dado o livro, né, do profeta Isaías, em formato de rolo, não deixa de ser livro, mas o formato é de rolo, e quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Agora, então, o que nós vamos fazer? Olha só que interessante. Eu vou ir lá para Isaías, né? O que ele leu lá no profeta Isaías, capítulo Isaías 61, e aí eu vou ler aqui com vocês. Olha só, Isaías 61, 1, diz assim: O Espírito do Senhor Deus está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor. E ele para aqui. Só que o texto não para aqui. O texto continua, olha só. E o dia da vingança do nosso Deus a consolar todos os tristes, a ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê glória em vez de cinza, óleo de gozo em vez de tristeza. Opa, está percebendo aqui que tem uma parte assim difícil, complicada aqui, de sofrimento, de angústia, de luta. Tá? Mas ele não leu tudo, ele leu só uma parte e parou. Bem, na época de Jesus não estava dividido em capítulos e versículos, né? Então, ele sabia muito bem o que estava fazendo, né? E conhecia muito bem a Sagrada Escritura, é claro.
certo? Então, olha só o que nós temos aqui. Isaías fala das duas vindas do Messias, mas sem fazer qualquer distinção quanto ao tempo de cumprimento das duas. Parece que as duas se cumpririam ao mesmo tempo, né? A apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança. Mas percebam que são duas coisas distintas. O ano aceitável é uma coisa, o dia de juízo de Deus é outra, completamente diferente, quando olhamos para as outras passagens na Bíblia. Em Lucas, Cristo leu somente até o ponto que se referia à primeira vinda. E o que é que se referia à primeira vinda aqui é o que nós queremos destacar. Olha só, o que aconteceu na primeira vinda? O Espírito do Senhor estava sobre ele, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, né? E a pregoar o ano aceitável do Senhor. Foi isso que o Senhor Jesus fez. Ele curou, ele libertou, ele sarou, ele deu às pessoas sentido da vida, libertou as pessoas da opressão do diabo, né? Seja fisicamente, seja emocionalmente, seja espiritualmente, e curou cegos, surdos, aleijados e assim por diante, tá bom? Mas quando nós olhamos aqui, olha só, analisando aí, né, Isaías 11, de 1 a 10, o verso 1 fala da primeira vinda. Os demais à frente falam da segunda vinda. É necessário, então, cuidadoso exame, pois às vezes a perspectiva é quase imperceptível. O profeta via muitos eventos ao mesmo tempo, como se estivesse vendo uma cadeia de montanhas, mas sem ver os vales entre as montanhas. E olha, eu tenho a minha experiência pessoal no deserto da Judéia, de que eu quis ir até uma montanha, e quando nós chegamos ali, quase próximo da montanha, tinha um vale, né? E aí então tivemos que ir para outro lugar, porque ia demorar muito para a gente passar, descer aquele vale, atravessar, dar a volta até chegar naquele pequeno monte que eu queria subir. Tivemos que mudar de roteiro ali, porque estávamos vendo apenas a montanha, não estávamos vendo o vale entre uma montanha e outra. E é assim com os profetas, eles viram os acontecimentos, mas não viram parênteses, não viram espaço, não viram intervalo, porque Deus revelou para eles o que eles precisavam saber para ser registrado, para que nós pudéssemos entender o cumprimento de cada uma delas. No caso, o Senhor Jesus veio e cumpriu aquela da qual ele leu e disse: hoje se cumpre isso entre vocês. Bom, é o que nós encontramos lá em Lucas 4. Vamos voltar lá para Lucas agora, para finalizar, né? Lucas capítulo 4. Olha só o que o texto diz para a gente. O versículo 18: o Espírito do Senhor está sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres, e enviou-me a curar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e restauração da vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor, e cerrando o livro, versículo 20, e tornando-o a dar ao ministro, assentou-se. E os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Por quê? Porque ele não leu tudo. E por que ele não leu tudo? Porque aí vem a próxima parte. Então começou a dizer-lhes, depois que ele já criou o suspense, todo mundo: opa, por que você parou aí? Por que você não continuou a porção do dia? Então começou a dizer-lhes, versículo 21, hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam da sua boca. Né? Isso é maravilhoso. Tá certo? Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês, como o método histórico gramatical, o método literal, se aplica, né, às profecias bíblicas. E aí nós temos a interpretação, né, da profecia bíblica através de Israel. Tá bom? Então, era isso que eu queria compartilhar com vocês. Agora, então, perguntas e respostas. Vamos dar um tempo aqui para aqueles que desejam fazer perguntas e respostas. E olha só, eu quis aproveitar esse tempo enquanto vocês preparam suas perguntas, suas curiosidades, aquilo que vocês querem compartilhar. Eu pus aqui, olha só, né, a nossa página no YouTube. Então, se você ainda não é inscrito no nosso canal, acesse lá no YouTube, vá até no YouTube e acesse lá, olha aí, www.youtube.com/amigosdesiãoaime,
e se inscreva no nosso canal. Olha, temos aqui início, né? A playlist, os vídeos, né? Sobre. Você pode clicar e ali você tem como se inscrever no nosso canal. Você pode acionar o sininho, né? Para você ser notificado das programações, dos vídeos, dos estudos, das palestras, tá certo? E também, enquanto você vai aí elaborando a sua pergunta, né? Você também pode acessar o Facebook dos Amigos de Sião, olha só, facebook.com/amigos de Sião AIM, né? Olha aqui. E aí você tem essa foto dos nossos queridos irmãos da nossa festa de Hanukkah. Hanukkah está chegando aí e nós vamos participar, né, da festa de Hanukkah lá. Vai ser o encontro presencial, todos estão convidados e vamos acender as nossas Hanukkiot, tá certo? Então todos vão participar. Então, faça aí a sua, acompanhe, né? Siga, nós estamos em 4.972 amigos de Sião aí acompanhando, tá bom? Então se inscreva, né? Se inscreva no nosso canal no YouTube e participe aí com a gente. Bem, deixa eu falar uma outra coisa importante enquanto você vai preparando aí a sua pergunta, a sua curiosidade. E deixa eu dizer uma coisa muito importante, que é a seguinte. Sexta-feira que vem, dia 20 de novembro, nós vamos ter um encontro presencial dos Amigos de Sião, lá no litoral, na Baixada Santista, tá certo? Então, nosso próximo link, que vamos enviar para vocês, o convite, né, na semana que vem, vai ser para esse encontro presencial lá na Baixada. Nós vamos estar em São Vicente, no bairro chamado Cidade Náutica, na Igreja Batista Bíblica de Cidade Náutica. Nosso querido pastor Eli, vamos estar lá com o nosso irmão Ivan, nossa querida irmã Vanessa, e vários outros irmãos, nosso irmão Pedro também, que é da outra igreja, mas que vai estar lá apoiando, e outros irmãos. Então, nós estaremos lá. Eu conto então com a sua participação. Vamos ter a transmissão online, é claro, né? Vai ter a transmissão online dos Amigos de Sião. Mas os irmãos da Baixada são todos convidados a participar conosco, sexta-feira que vem, às 20 horas, de mais um encontro dos Amigos de Sião, um encontro presencial e também online, tá bom? Muito bem, dito isto, vamos agora para a nossa conversa aqui com os nossos queridos irmãos que estão participando aqui do chat, né, do chat aqui do nosso YouTube, do canal do YouTube dos Amigos de Sião. Olha aqui o Fernando, né, nosso querido irmão lá de Belém, já falou tudo. Ele disse, texto sem contexto gera pretexto. É verdade. É isso que a gente aprende, né, quando a pessoa tira o texto fora do contexto. Ela está querendo alguma outra coisa que é o seu próprio pretexto, né? Então, como é que ele diz aqui? Deixa eu ver. Orígenes mostrou a doutrina da Trindade em forma sistemática. Bem, tem outros, né, que fizeram essa contribuição, né, depois nós vamos falar sobre isso. Porém, tem coisas que a gente, como eu disse, né, nisto, porém, não vos louvo, né, tem coisas que a gente reconhece o mérito de cada um, tá bom? Nosso querido pastor Timóteo está aqui. Shabbat Shalom, grandes bênçãos de Deus. Grandes bênçãos Deus tem nos dado e a tua vida é uma delas. Para amém, pastor. Puxa, aí eu ganhei a noite, ganhei o dia, ganhei o Shabbat. Obrigado, pastor, pelas suas palavras, seu carinho, na verdade, né? Deus abençoe o senhor também, pois nós sabemos a bênção que é cada pastor, cada um daqueles que tem feito a obra do Senhor com zelo e dedicação. Que Deus abençoe o senhor, sua família, seus filhos. Um grande abraço caloroso aí, né? Claro. Aqui, agora sim, alegórico, figurado para os irmãos da igreja, né? Deixa eu ver aqui o propósito, que o Fernando está fazendo uma pergunta, né? O senhor não acha que através desses métodos de interpretação veio tantas teses de interpretação gerando deduções? Sim. O alegórico está limitado à imaginação humana, ou seja, não tem fim. Já o literal, não. Vai nos levar àquilo que Pedro disse. Só há uma interpretação. Só há uma razão da qual nós vamos chegar se aplicarmos o método de interpretação da Sagrada Escritura, o método literal, histórico, gramatical. Muito bem colocado. A minha tia Simone dizendo, quando Jesus levou a Torá, ele já sabia, veja bem, o rolo já estava lá, né, do profeta Isaías. Então, qual é o costume? É se ler, né, uma paraxá, uma porção da Torá, né, e tem o Haftorá,
que é justamente uma porção dos profetas, tá bom? Eu vou ilustrar isso aqui para vocês, deixa eu só pegar aqui. Eu tenho aqui, por exemplo, uma Torá, né? E a Torá, a lei de Moisés, né? E ela tem justamente, né, a Parashá, certo? Né? E ela tem também a porção, né, dos profetas que era para ser lida. Deixa eu ver se eu acho aqui, pegando assim, né, de supetão aqui, deixa eu ver. Deixa eu ver. Aqui, Haftará de Ahare. Tá vendo? Então, a porção que é para ser lida no profeta. Deixa eu ver qual que é aqui esse profeta. Amós, capítulo 9, versículos 7 a 15. Então, percebam, né, que você tem a leitura da Torá, de um lado, e tem aí a referência a Haftará, né, do outro, que é a leitura de uma porção do profeta. Então, percebam que aqui que eu peguei, de Ahare, né, é Amós 9, 7 a 15. Né? Então, se lê esses versículos todos. Mas o que o Senhor Jesus fez? Pegou o rolo para aquele dia, para aquele momento, mas só leu uma parte. Por quê? Porque ele vai dizer, hoje se cumpriu o que está escrito no profeta Isaías, tá bom? Então, aqui nós temos uma Torá que vem com as porções. Se você quiser fazer uma leitura assim, é possível, é só você ir para a internet e baixar a porção da Torá, né, as referências bíblicas para serem lidas e com as referências paralelas para serem lidas nos profetas. E se você quiser ser mais específico ainda, você pode baixar uma porção, né, em que tem lá opa, perdão, desculpa, estou mexendo aqui, arrumando. Você tem a porção da Torá, dos profetas e também da Brit Hadashah, do Novo Testamento. Então você vai ler essas três porções, né? A Torá, os profetas, uma porção de cada, e também da Brit Hadashah. Então você consegue isso no Google, né? A Parashá do ano com Brit Hadashah. E você pode fazer esse tipo de leitura na sua leitura diária, tá bom? Então, respondendo aqui a minha querida tia que, né, fez essa boa colocação. Quando Jesus levou a Torá e parou na parte suave, kkk, ela aqui escreve ela, ele já estava nos poupando do sofrimento, ele já pressentia que seria o nosso libertador, pois na época ele era uma criança praticamente. Não, na verdade aqui ele já tinha mais de 30 anos, né? Aí estamos só colocando no contexto cronológico e histórico. Agora, quando ela se refere àquela ida dele, né, na adolescência, e entrou no templo e discutiu com os doutores da lei, aquilo é o bar mitzvah, é a maioridade religiosa. Por isso que os sábios, né, conversaram com ele sobre a Bíblia, porque senão não conversariam, né? Porque eles já eram filho do mandamento, estava no processo de transição, então ele podia sim, estar naquele lugar falando sobre aquelas coisas. E realmente eles se admiraram com a sabedoria dele, né? Ali ele já vai dizer para sua mãe, né? Estou aqui cuidando dos negócios do meu pai, do Pai Celestial, né? É claro que nesse momento em que ele entra na sinagoga de Nazaré, ele já está com, né, os seus 30 anos, tá bom? Só para colocar aí cronologicamente esses dois eventos, essas duas situações aqui, tá certo? Muito bem, deixa eu pegar aqui então os nossos queridos irmãos lá no Facebook. Deixa eu ver como é que está aqui. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Olha só. A Maria do Espírito Santo, Shabbat Shalom, pastor e irmãos, o Hércules Herculano, Shalom de São Gonçalo do Amarante, Ceará. Shalom, meu querido irmão, Shabbat Shalom para você. A nossa querida irmã Giane Galvão, doutora Giane, Shabbat Shalom Mevorá para você também. Shabbat Shalom Mevorá. Deus te abençoe. Um Shabbat de paz e um descanso debaixo das brahot, né, das bênçãos do Senhor. Bem, aí está a participação. Alguém tem alguma pergunta, alguma curiosidade a mais que você gostaria de fazer? Pois estamos indo já, passando o nosso tempo, precisamos encerrar, né, aqui o nosso encontro dos amigos de Sião, tá bom? Então, eu sei que teve bastante informação, mas eu acredito que dá para digerir e entender melhor
aquilo que o método histórico gramatical, né, o método literal tem a nos acrescentar, tá bom? Há mais alguém? Alguém quer perguntar? Ou podemos aqui encerrar o nosso encontro, né, dos amigos de Sião? Bem, eu acho que ninguém mais tem pergunta, então vamos nos preparar aqui para o encerramento. Que Deus abençoe a todos ricamente, né? E que o Senhor possa sempre aumentar a nossa fé na palavra dele, pois a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. É a fé que vence o mundo, a fé que temos no Senhor, no Deus das Sagradas Escrituras. A nossa querida irmã Janaína Cabral, né, está dizendo aqui, encontro abençoado, amém. E seja uma bênção realmente para todos nós esse tempo que passamos juntos. Em meio a uma pandemia, né, nós podemos nos reunir, cada um no seu lar, na segurança da sua casa, nos cuidados que cada um precisa ter, e pararmos e pensarmos sobre a palavra de Deus, as Escrituras e Israel e a interpretação bíblica, em especial as profecias, tá certo?